No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Conosco aqui no estúdio, historiador Elton Soares. Bom dia, Elton. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos aí que têm seguido esse marco da história de Guarulhos, né? Obrigado. Estamos indo para 31 anos e eu para 30 anos de radar. Já entrou para a história de Guarulhos, né? Já faz parte da história, né? Mais longevo, Rádio Jornal. Verdade. É verdade. O Elton, e a gente não pode esquecer daquele seu companheiro. Carlos Arnone. Inesquecível. Elton, você que estuda a história de Guarulhos, como é que você está vendo esse resgate do casarão da 7 de setembro? Olha, Pedro, acho que podia dar uma contextualizada rápida o que é aquele casarão, né? Porque o casarão, ele é de 1925, né? Então ali é do ponto de vista da história, ele tem uma arquitetura que é o que pouco do que sobrou do centro. É uma arquitetura eclética, você mistura formas redondas com formas quadradas. Pertenceu ao José Maurício de Oliveira Sobrinho, que foi o prefeito que ficou a maior quantidade de tempo à frente da prefeitura, e ele foi construído em cima de um terreno que era público, e ele recebeu esse terreno, e depois ele vai, a importância do ponto de vista... Ele construiu num terreno público e depois virou a casa dele? Aí depois virou. Aí tem uma história controversa, que ali tinha sido feito, porque ele é construído no mesmo período quando está sendo construído a Câmara Municipal, que era o antigo Paço Municipal, né? Que está ali do lado onde está o PROCON hoje. Sei. E ele foi construído, assim, informações orais, que era para ser o palacete dos prefeitos. Mas teve um momento em que as coisas mudaram, né? Quer dizer, depois o processo, por exemplo, dentro da prefeitura sumiu, quer dizer, como é que ele foi construído? Existe toda uma questão que envolve o José Maurício, né? Quando construiu esse palacete. Portanto, você vai olhar, aquele portão de saída, ele está voltado exatamente para a antiga prefeitura. Sim. Quer dizer, tem uma particularidade ali muito interessante. Agora, quando o Guarulhos se tornou município, criou os três, inclusive esse ano completa 140 anos, né? 24 de março de 1880, implantou-se o Poder Executivo e o Legislativo, e ficou faltando o Judiciário. Isso só ocorreu em 1956, e ali recebeu a primeira sede, a primeira vara do Poder Judiciário de Guarulhos. Em 56? Em 56. Jovem. É jovem, é muito recente a história do Poder Judiciário, né? Agora, quando ocorreu, teve um processo de tombamento no governo Jovino, que vigorou, depois veio a desapropriação, custou acho que 6 milhões para a prefeitura, no estado. 6 milhões, Secretaria de Educação. Foi. E depois agora tem o processo de restauro. Então, o restauro, ele não pode ser reformado, quer dizer, ele é uma obra, um patrimônio histórico, ele tem que ser restaurado. Então, é importante do ponto de vista desse casarão, ele é muito simbólico para a história de Guarulhos, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da questão da estruturação do Poder Judiciário, né? Ali vai permanecer, tem uma cadeia, quer dizer, tem gente que não entende o que tem umas grades assim na frente e no fundo, né? Porque tinha a cadeia do fórum, né? Então ele é construído com tijolos, ele é construído com barro, que é uma coisa que ainda o cimento e o cal, a cal ainda não era muito utilizada, então se você olhar, a estrutura dele é toda com barro. Isso é muito interessante. Eu não sabia que serviu de cadeia ali, não? Cadeia do fórum. Não sabia. Agora, a primeira cadeia, ela está debaixo mesmo onde está o PROCON, que é a primeira cadeia pública do Guarulhos. Então ali funcionava a Câmara, funcionou a Prefeitura, a Delegacia e a Cadeia. E a Biblioteca Monteiro Lobato, que também naquele primeiro prédio ali se juntava tudo, né? E eu me lembro do casarão quando eu me alistei, era a Junta Militar, né? Exato, Foi museu, né? Foi museu, é verdade. Museu, Quer dizer que nós compramos uma área que já tinha sido pública no passado? Ela tinha sido pública, porque eles faziam um sistema de aforamento, e no aforamento a pessoa tinha um ano para construir, né? E ele pagava uma pequena taxa por essa área. Agora, era tudo terra do aldeamento, né, Pedro? Então, ali no centro de Guarulhos, todos que passaram a ocupar
a partir de 1600. O aldeamento ele vai por volta de 1675, ele já estava desfeito. Como era terra de aldeamento, então todos que ocuparam a terra tinham que ter uma carta de aforamento. E essa carta ele tinha que edificar, fazer a edificação no prazo estabelecido, né? Mas era uma coisa minúscula, né? Então era terra pública que depois a lei foi modificando e acabou sendo incorporado ao patrimônio da família do José Maurício. Onde é o PROCON? Era a prefeitura? Era a prefeitura. E o casarão era a casa do prefeito? A casa do prefeito. Devia ser 1 minuto para chegar no trabalho? Era 1 minuto que ele precisava só atravessar a rua. Sim, não podia chegar atrasado, né? Agora, a primeira sede da prefeitura, já que nós estamos falando de poder executivo, né, legislativo, ela foi edificada exatamente num casarão de taipa de pilão que ficava onde está hoje o Polilete. Polilete é aquela casa que está ali onde tem, subindo a antiga Casa Poli, você conhece? Sim, lógico, Casa Poli, onde é o Shopping Poli hoje. Não, lá é o shopping. Essa Casa Poli, ela está de frente para Dom Pedro, mas tem a esquina da Rua Felício Marcondes. Sim. Você olhando de frente, ela está do lado direito. Hoje tem umas lojinhas. Onde era Ducal, antigamente? Ducal, exatamente. É. Ali tem uma história que não dá tempo de contar, né? Mas como é que foi adquirido aquele processo, porque era um prédio que foi alugado, depois foi desapropriado, e aí teve todo um jogo do José Maurício, na época, né? Com o primo Nelo Poli. Então, eu li esse livro. Tá. Eu li esse livro. História de Esperto 1, História de Esperto 2, né? É verdade, Welton, que a história de Guarulhos foi escrita com arame farpado? Diz que antigamente o pessoal pegava era só cercar o terreno e era dele. Ia cercando. Ó, Pedro, tem uma coisa, deixa eu falar uma outra coisa para você aqui. Tem um livro em Guarulhos chamado Os Géus Cleptófilos do Guarulhos. Esse livro ele é um livro que a pessoa que escreveu não teve coragem de colocar o nome embaixo. É um livro proibido, né? É um livro proibido. Então acho que essa história do arame farpado deve estar muito associada a isso. Mas tem uma coisa importante. Antigamente os registros de terra, Pedro e Virgílio, eles eram registros paroquiais. Então tudo era feito na igreja. Tanto que o cônego Valadão, foi o maior registrador de propriedades em Guarulhos. Quando tem a proclamação da República, cria os cartórios. Então nessa passagem do registro paroquial para o registro cartorial, o que o cara fazia? Quem tinha o dono do cartório, né, o cara chegava lá, tinha uma propriedade lá no meio do mato, ele iria e registrava aquela propriedade. Isso que eu quero dizer, ele passava o arame farpado lá e chegava, a área é minha. E aí ele registrava no cartório. Então, se você fosse amigo do cartorário... É mais fácil aí, né? Ou agradava o cartorário, né? Ou o padre, né? Não, se você chegasse também e falasse, eu quero registrar essa propriedade, mas assim, eu trouxe aí uns 3 sacos de arroz, uns colares. Pessoal, nós temos que pensar o seguinte, em algum momento, as terras não eram de ninguém, concorda com isso? Vamos falar a verdade? Ué, em algum momento da vida, séculos atrás, a terra era de ninguém. Como é que essa terra virou propriedade de alguém? Sim. Aí está aí. Ou era a igreja, ou era o cartório. Fala, Virgílio. Elton, as escolas municipais, nas escolas municipais, existem aulas da história de Guarulhos? Olha, existe hoje, por iniciativa de algumas diretoras e professores, que eu estou sempre indo em escola, conversando, debatendo e tal. Agora, esse ano, torna-se oficial a Base Comum Curricular Nacional, que ela entra em vigor, e aí ela tem toda uma estruturação, Virgílio, por exemplo. 80 de cada 100 aulas, 80 é da Base Comum Curricular Nacional e 20 é para aplicação de uma matéria diferenciada. E entre as matérias diferenciadas, deve-se incluir História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente. O prefeito Guti sancionou uma lei, 2017, e que colabora para a implantação desse ensino, né? E esse ano, agora, 2020, então entra em vigor a Base Comum Curricular Nacional. Então nós estamos com muita esperança que a gente consiga implementar o projeto de ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente no currículo, Pedro, para a gente construir uma identidade da cidade de Guarulhos. Legal.
Então é uma coisa muito engraçado importante. que eu percebo que o guarulhense não conhece a cidade dele. Muitas pessoas não conhecem da base aérea para lá. Sim. E quando eu me mudei aqui para o centro, as pessoas desconheciam. Eu falava que era do Presidente Dutra, eles falavam, era Presidente Prudente, mas não, Presidente Dutra mesmo. Sim. É verdade que lá o Capistrano tem tumba, é verdade? Isso é lenda? É verdade. É verdade? É verdade, porque ali foi Antigamente, Pedro, todas as pessoas eram sepultadas em igrejas. Todas. Exceto se o cara não fosse cristão. Mas ele poderia ser sepultado nas imediações da igreja. Então o primeiro cemitério que nós temos em Guarulhos é a Catedral. A Catedral de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A matriz. A matriz, que hoje é a catedral. Sim, Então, depois mas de bater falar dessa uma... diferença de capela, matriz e catedral, né? Porque acho que é um tema também interessante. Então a corpus lá... Na igreja, matriz, que vamos chamar de matriz, Não. tem corpos sepultados. É. Além dos 2 bispos, últimos que morreram em Guarulhos, né? Guarulhos teve 4 bispos, né? Então, Dom João Bergese foi o primeiro, morreu, não está sepultado aqui, mas depois o Dom Luiz Gonzaga Bergosini, depois tem o atual Dom Edmilson. Tem um outro que eu agora não recordo o nome dele, mas tem dois sepultamentos, né? E até Dom Luiz Gonzaga retomou essa ideia dos sepultamentos em igrejas, que era para buscar uma tradição antiga da igreja de sepultar os bispos dentro da catedral. Isso é recente, então? É recente? E Isso já vem da Idade Média. É uma tradição que Mas vem é da Idade Média. aceitável ainda? Não, agora você tem que fazer todo um licenciamento no IBAMA Exato. para você ter o corpo lá sepultado. Porque exatamente quando houve muitos sepultamentos dentro das igrejas, começou a provocar muitas doenças. Então foi aí que, a partir de 1850, aproximadamente no Brasil, que aconteceu uma revolução que era não as pessoas deixarem de ser sepultadas dentro das igrejas. E, por exemplo, a igreja reagiu fortemente a isso, porque a igreja controlava do nascimento até a morte, né? Então todo mundo ser sepultado lá era... E tinha que pagar. Tinha que pagar. E quanto mais perto da cripta, do altar, era mais caro, né? Porque era a ideia de... Era para entrar no céu direto, mais próximo. Aí você traz uma coisa interessante, que é essa coisa do teocentrismo, né? Quer dizer, o teo. Quer dizer, então, quanto mais eu estou perto de Deus, é porque eu também posso estar perto dali. Mas voltando na questão que você falou. Então, todas as pessoas eram sepultadas em igrejas, mas tinha uma categoria de pessoas que poderia ser cristão ou não, que era sepultada nos cemitérios dos bexiguentos. Bexiguentos? A bexiga é a varíola. Hoje nós estamos aí apavorados com essa coisa do vírus aí, né? O Conavide e coronavírus. Pois é. Era algo, talvez a varíola muito mais grave ainda. Que quem Ainda pegava a varíola... É uma arma bioquímica. Nossa, cara. Isso só foi a partir de 1940 que houve uma decisão de eliminar isso, mas não eliminou. E produziu vacinas a mais que foi enterrada. E que isso foi enterrada em regiões de geleiras, que isso pode estar também aí contaminando, mas é um outro tema, né? Então, Guarulhos tinha 3 cemitérios antigos, que era a Catedral, Bom Sucesso, 2, né? Para pretos e para brancos. Então você tinha o cemitério dos pretos, que é do lado do Shopping Poli, no centro, então você tinha 2 cemitérios. E o cemitério dos Bexiguentos, que é onde está hoje o Capistrano de Abreu. Interessante. E aí, o Capistrano, ele era uma coisa tão exótica, que ele tinha muros de taipa de pilão, e a pessoa era sepultada à noite, porque se pegasse bexiga, morria, não tinha tratamento, né? Então eles acreditavam que poderiam fazer um muro bem alto para o vírus não circular, entendeu? E aí quando foi, em 1935, aquele é o primeiro grupo escolar do Guarulhos, né? O primeiro, mas ele foi construído em 1926 do lado da padaria Barão. 9 anos depois ele foi demolido. Na João Gonçalves? Na João Gonçalves, de frente para João Gonçalves, do lado da padaria Barão. E aí ele foi removido para aquele ponto. Aí demoliu os muros de taipa e aí construiu o cemitério, a escola em cima do cemitério. Outro ponto também que era cemitério, a biblioteca. Sim, a biblioteca. O cemitério de São João Batista. Né? Aí ali também era o cemitério dos pretos. Porque quando tem a proibição... É por isso que mexeram então, né?
Ali, Pedro, o que fez? Começou a remover de baixo para cima. Quando chegou naquela parte que permaneceu, se você olhar quem está enterrado ali, sepultados, são 12 prefeitos, vereadores, toda a elite de Guarulhos da época estava representada ali. Aí o pessoal falou, opa, na elite não se mexe. Na elite não se mexe. Teve uma revolta em Guarulhos das famílias que defenderam, e foi importante isso, porque cemitério também é um patrimônio muito importante, né? Agora, o mesmo tratamento não foi dado para aqueles que eram indígenas, negros, que eram escravizados, né? Que era da Irmandade dos Pretos. Aliás, eu demorei para entender, porque toda igreja grande sempre tinha uma igreja pequena perto, né? Lá em Bom Sucesso, por exemplo. Sim. Aqui em Guarulhos, lá tem uma do Rosário, era a igreja dos negros, né? Era. Porque e geralmente são as mais bonitas. Não frequentavam o mesmo espaço. Incrível, aquele espaço de 250 metros, da catedral até o Shopping Poli, era um espaço de segregação. Aqui é o espaço destinado às pessoas escravizadas, lá é o espaço do dono dos escravos, né? E essa certa comunhão acontecia no domingo à tarde sempre, né? Os brancos vinham para a igreja matriz, para a missa das 10 horas, e os negros reuniam na igreja de baixo, né? E aí, quer dizer, tinha essa coisa do catolicismo popular, é muito importante, né? Porque é uma capela que ela funciona sem a presença de uma autoridade eclesiástica. Quer dizer, primeiro fazia a celebração e depois vinha aquela parte lúdica da coisa, né? Quer dizer, um pouco de cachaça, um atabaque, aí... Rolava isso? Rolava. Eita, por isso que o pessoal ia na missa, né? Sim. Quer dizer, isso gerou um caldo de cultura muito grande, né? Ao ponto do Padre Celestino chegar em 1912 em Guarulhos e falar, nossa, está muito misturado. Está muito bagunçado? Está muito bagunçado. Quer dizer, ele veio com uma ideia que era chamada de romanização. Quer dizer, a romanização é uma coisa de tirar essa coisa dessa mistura popular da igreja, que misturava o atabaque, que misturava a cultura indígena e negra, né? E aí ele falou assim, nossa, está muito misturado. E ele bateu de frente com isso. Tanto que ele foi proibir uma vez a festa de Bom Sucesso e as pessoas tiraram as pedras do chão e pá! Abriram a igreja, forçaram. Ele falou, não tem jeito, cara. A festa da Carpição? A festa da Carpição. Que é mais tradicional. É, mais tradicional. Bacana. Obrigado, Elton, pela participação. Posso só falar duas coisas? À vontade. Se alguma escola tiver interesse em implantar a base comum curricular nacional, eu tenho aqui uns livros que nós estamos produzindo na Código de Carleta. Esse livro, Inventário Patrimonial. Esse é um, que é mais para o espaço da casa e tal. E esse aqui para a escola, Formação da Cidade de Guarulhos, Modernização e Contemporaneidade. E uma amiga pediu para falar uma coisa que eu não posso, Pedro. O curso é Lixo Zero, que é uma coisa do meio ambiente da cidade, né? Eu participo lá, e aí eu queria fazer um apelo, quem tiver essa preocupação com a questão ambiental, a separação do lixo, como é que faz isso, vai ter um curso, a pessoa acessar o portal Lixo Zero, a inscrição é portal Lixo Zero Guarulhos, começa dia 17 de março, eu estou lá palestrando, ajudando e tal, e um curso de oratória para vereadores, né, Pedro? Curso de oratória? Para vereadores, então quem quiser também, eu estou organizando aí para os próximos, agora no mês de abril, vai fazer uma primeira turma. O que você pretende ensinar nesse curso? Pedro, a oratória tem dois ramos. Tem uma oratória que é forjada pelo Sócrates e tem a oratória dos sofistas, né? Então, ela tem essas duas ramificações. Eu pretendo trabalhar uma oratória voltada para a comunicação popular, né? E algumas coisas da cidade de Guarulhos, quer dizer, seria oratória e também conhecendo um pouco da história de Guarulhos. Porque eu acho que a gente tem a obrigação, que as pessoas criticam muito os vereadores, candidatos e tal. Quer dizer, uma forma também de eu remunerar o meu trabalho, mas também poder dar uma contribuição, mostrando um pouco interessante, em público, como é que também pode conhecer um pouco a história. Poderia ser estendido a advogados também, né? A qualquer um, viu? Meu, oratória, eu acho que assim, a fala humana é uma coisa fundamental para tudo, cara. A voz, né? A voz humana, né? Você é um que... Obrigado. Vai dar uma palestra lá. Vai dar palestra lá. Se ele... Eu costumo dizer que a discussão você ganha no tom de voz. Muitas pessoas não sabem disso, né?
no olhar, né? Como é que você faz a impostação da voz, então isso... Estou indignado. Quando você se indigna, o corpo fala, né, Pedro? Então, você que é jornalista sabe disso. Bom, agradecer muito mesmo a oportunidade. Quando vai ser esse curso de oratória? Me interessei. Pedro, eu quero fazer agora no mês de abril. Abril, onde? Estou negociando com o Espaço Novo Mundo, com o Roberto Samuel também, que tem um estúdio lá que ele aluga, mas acho que provavelmente seja no Espaço Novo Mundo, porque ali o acesso é muito fácil, né? Com a Vera, que era da antiga Nobel. Achar um local bacana para receber as pessoas. E por que não na biblioteca? Não é mais possível? Pedro, eu vou cobrar uma taxa por esse trabalho, né? Tem um espaço público aí, não tem como, né? Tá certo. Se tivesse a possibilidade de fazer pela prefeitura, pela Câmara, eu toparia, não teria problema. Na Câmara? Bom local. Então vamos lançar esse desafio aí para o nosso presidente. Vou falar com o presidente Jesus ainda hoje. Faz isso, eu ficaria muito grato. Obrigado, Elton. Até uma próxima oportunidade. 7h57, ponto final da edição de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana. Acabou a semana, que bom, hein? Já? Até março. Olha, acabou o mês também. Amanhã acaba o mês, né? Até março, até terça-feira. Até lá.